A paz do Senhor, igreja. Queria, antes de tudo, aqui cumprimentar a todos os meus amados pastores, na pessoa do pastor Daniel, da pastora Valéria, do pastor Davi e sua esposa, do pastor Ailton e sua esposa Adileia, o Ministério de Louvor, todos os pastores aqui presentes, toda a congregação. É a primeira vez que eu vejo vocês no início, nesse 2022. Então, eu quero cumprimentá-los, dizer que é uma alegria estar na casa do Senhor. Dessa vez, estivemos ali por um mês exato de férias. Nunca tive tantas férias, eu não sabia mais o que fazer de férias. Mas eu passei uma semana remoto, trabalhando, mas tive alguns pequenos acidentes domésticos, e acidentes domésticos nos impediram, inclusive, de até falar, de estar falando e deixar alguma mensagem para os pastores ou para pessoas no final do ano, Estivemos ali depois do Natal, estivemos no Piauí, estivemos depois na Teresina, Luiz Correia e Fortaleza. Mas crente não passa férias, Crente está sempre na obra do Senhor. Mas uma das vezes ali, depois que a gente passou o Natal, eu fui limpar as coisas, tinha uma mesa bem forte de madeira, e eu fui lavar ali aquele piso, e numa das vezes escorreguei, rasguei aqui os meus lábios, 6 pontos vieram à tona. Enfim, estou na fase de rearranjo aqui, na arcada dentária, mas louva a Deus, porque Deus é fiel em tudo, Todas as coisas devemos dar graça. Uma das coisas que a gente tem aprendido é que, mesmo nas adversidades, diante daquilo que a gente planeja e não sai como a gente exatamente planejou o script, seja de férias, seja de circunstância, dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas finanças, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, tudo aquilo que acontece é com a permissão do Senhor e com o propósito de sermos aperfeiçoados, de que pausas sejam dadas e reposicionamentos em nós sejam feitos. Às vezes, as nossas pausas para aquilo que planejamos, eu imagino que tenha acontecido com o pastor Daniel, com a pastora Valéria, nesse momento de escala, que a pessoa, eu costumo dizer que a pessoa não fica doente, ela fica escalado para algo diante de Deus, porque as nossas enfermidades, essas lutas de enfermidades, são pausas que Deus nos escala para uma conversa direta com os céus, direta com o nosso Senhor. Então, eu louvo a Deus, irmão, porque Deus tem sido fiel, mesmo nas adversidades, Deus tem trazido sobre a sua igreja graça. Então, eu queria compartilhar com você, igreja, esse momento, dizer que nós aqui estivemos ausentes, porque realmente estávamos de férias e estávamos cuidando um pouco dessas circunstâncias provocadas nas férias. Amém? Deus seja louvado. Pastor Adriano, logo depois que ele esteve conosco, ele tem aí a questão da agenda, está aí nos projetando, esteve nos projetando em Goiás, também esteve com uma gripe dessas, influenza, pegou de forma muito forte, mas louvado seja Deus, hoje está a serviço do reino, e aqui estamos nós. Queria louvar a Deus, Giovana está comigo, e o Guilherme está com o pai. Então, eu só gostaria de agradecer a Deus por isso, Tudo é motivo de louvor. Estar na casa do Senhor, estar servindo ao reino, é um privilégio para todos nós. Estar orando, intercedendo, louvando, segurando nas mãos um do outro, é um privilégio. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, no capítulo 41 de Isaías, esforça-te, um ao outro ajudou. Então, estamos aqui para ajudar uns aos outros. Amém? E eu me coloco aqui na inteira disposição do Senhor, para que Ele possa, pela graça de Deus, nos usar na sua instrumentalidade, mesmo diante da nossa pequenez. Amém? Queria agradecer a Deus também, porque eu percebo que hoje nós temos como lema da nossa igreja, esse ano de 2022, nós estamos sendo conduzidos por uma palavra profética aqui na nossa igreja, na Assembleia de Deus Novo Dia, que se intitula de Gerações Guiadas pela Bíblia e pelo Espírito Santo. E dentro daquilo que está, como premissa maior para nós, como igreja, seguirmos e sermos conduzidos, o Espírito de Deus me incomodou muito nesse final de ano, e eu nem sabia que realmente era esse o título, aqui que estaríamos sendo guiados aqui por essa palavra profética. E o Espírito de Deus trouxe uma palavra nesse final de ano que me incomodou muito, que está ali contido no capítulo 6 do livro de Lucas, do 46 ao 49.
como também no Salmo 11:3 e na palavra, na primeira carta de Paulo aos Coríntios 8, 6 e 7. São versículos chaves que o Senhor trouxe para esse título que o Senhor colocou no meu coração. Quando os fundamentos são abalados. Amém? Prossigamos. Versículo 46 do capítulo 6 do livro de Lucas. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Salmo 11, verso 3. Na verdade, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 11, diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém, queridos? Queria trazer aquilo que o Espírito Santo de Deus notificou esse final de ano de forma muito enfática na minha alma, sobre o fundamento do conhecimento de Deus, da palavra. E eu muito me alegro quando eu vejo esse texto bíblico aqui como texto-chave para nos alimentar, mas também para derramar sobre nós mais e mais entendimento acerca do que o Espírito de Deus quer para nós como igreja do Senhor, para nós como família, para nós como servos, para nós como obreiros. Amém? Uma das coisas que Deus trazia ao meu coração sobre quando os fundamentos são abalados, amados, e Deus trouxe 6 razões ali de uma forma como nós como igreja e nós como servos do Senhor temos sido atacados, né? Temos sido confrontados nos fundamentos em nós mesmos. E um dos fundamentos que o Espírito de Deus trouxe ali de forma clara na minha vida, e trouxe aqui para que eu pudesse compartilhar com você, é quando os fundamentos são abalados no nosso relacionamento com Deus. Nós, igreja, nós cristãos, nós carregamos, né, esse estigma de que somos fortes, de que estamos amparados, porque somos alicerçados, porque vivemos aquilo que esse texto bíblico aqui do livro de Lucas 6, aqui 47 em diante, quando ele traz essa comparação, e ele traz essa reflexão muito enfática sobre edificar uma casa, cavar e abrir bem fundo e pôr os alicerces. Nós, igreja, temos sido ensinados, desde que aceitamos Jesus, nós temos ensinados a ser amparado na palavra, a ser firmado na rocha que é Cristo Jesus, a se alimentar, a saciar a nossa sede nele. E muitas vezes, diante da nossa caminhada, a gente se depara com tempestades. E essas tempestades, muitas vezes, nos faz retroceder na nossa busca e alimentar o nosso, e de uma certa forma, fazer com que o nosso alicerce esteja mais e mais edificado. E quando a gente enfrenta algumas guerras e algumas adversidades, a gente começa a ver algumas rupturas dentro do nosso alicerce, do alicerce que esculpiu em nós esse esqueleto espiritual, essa estrutura para que nós pudéssemos prosseguir no propósito de realmente servir a Jesus. A nossa estrutura, amada,
como homem e mulher de Deus, precisa ser reposicionada. Eu nunca esqueço de um texto bíblico que muito me chamou a atenção, em 2 Crônicas 31, quando Ezequiel estava ali enfrentando, quando Ezequias estava ali enfrentando alguns momentos, e ali Deus trazia sobre ele, amados, esse desejo de que ele reedificasse, né? Ele pudesse, ali estava ali, a gente percebia que na estrutura do texto, estava sendo ameaçada, as águas estavam vindo ali para tentar invadir e haver aquela desestrutura ali naquela cidade. Eu esqueci exatamente, mas eu vou buscar aqui esse texto, apenas para trazer o contexto que me trouxe aqui à memória. É um texto que fala muito comigo, que está aqui, e eu gostaria de dividir, já que o Espírito de Deus trouxe no meu coração esse desejo aqui de compartilhar esse texto. Mas uma das coisas que me chama a atenção é de quando a estrutura estava abalada e ele vai ali diante de Deus consultar e Deus pede para que ele construa uma torre e ele em seguida, além daquela torre, ele coloque outra torre. Às vezes nós como igreja estamos dia a dia, amados, dispersos com as ondas tempestuosas de águas que vêm abalar a nossa estrutura. Ali, nesse capítulo, aquela estrutura de águas veio para inundar. Existem momentos, existem tempestades, existem guerras, existem situações, existe uma situação que é fato, que a humanidade está vivendo hoje, nesse momento que se chama hoje, que é essa insegurança, essa incerteza do amanhã, essa realidade desse vírus que vem permear as nações, e as nações estão abaladas. E uma das coisas que Deus chama aqui trouxe aqui no meu coração, amados, é sobre esses fundamentos desse nosso relacionamento com Deus, diante das tempestades. Às vezes a gente sentir que falta algo em nós, falta algo da estrutura espiritual em nós. E essa estrutura, amados, é mais do conhecimento do próprio Deus. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós precisamos aprender mais com Deus. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos entender de que Ele é o Criador e nós somos a criatura. E como Ele é o Criador, é contemplando as grandezas dEle que nós vamos poder entender que nada somos, que como criatura precisamos nos estruturar, porque fazemos parte de um projeto. E esse projeto, Deus quer cada vez mais, amados, arremeter a um destino. Você faz parte de um projeto. A igreja do Senhor faz parte de um projeto. A AD Novo Dia faz parte de um projeto. O Brasil faz parte desse projeto. A nossa vida espiritual faz parte desse projeto, para que esse projeto possa, amados, alcançar vidas, mudar destinos. A nossa família faz parte desse projeto. Os nossos filhos fazem parte desse projeto. E uma das coisas que me traz a lembrança, amados, no momento desses abalos, esses abalos existenciais na alma, é que a ausência do conhecimento de Deus, essa ignorância, né, da palavra, daquilo que realmente nos permite estar forjado nele para enfrentar essas tempestades. O Senhor tem colocado no meu coração, esses dias, quantos danos está sobrevindo sobre a igreja do Senhor pela ignorância da palavra. Quão grandes são os danos já sofridos por uma igreja hoje, porque está amparado num alicerce que é apenas, amados, um alicerce meio que fisiológico, um alicerce meio que imaginário. Mesmo como homens e mulheres de Deus, estão amparados, mas quando se depara com a tempestade, a gente treme, a gente foge, a gente é covarde e a gente vê que nós precisamos mais ser estruturados nele. Estar abalado, amado, no nosso relacionamento com Deus, primeiro item, é porque nós realmente nós não conhecemos a sua palavra na íntegra.
Ainda falta algo a trazer como plenitude para que a gente possa ser cada vez mais, não só aprendizes, mas conhecedores da palavra. A ignorância em relação a nós mesmos e a quem somos e ao que nós temos em Deus faz com que a gente seja esse abalo, sofra esse abalo. Faz com que as nossas emoções, que é um dos itens, uma das razões que traz esse conflito existencial, de um dos fundamentos abalados, essa identidade de quem nós somos em Deus, para que viemos. O que estamos fazendo aqui? E você pode perguntar, mas pastora Naira, eu não sabia que a irmã estava em crise. Não, irmã, eu estou até numa fase tranquila. Guerra todos nós passamos. Mas eu tenho observado que a igreja como um todo, para onde eu ando, é uma sensação que a igreja está um pouco, vendo os alicerces, como o pastor aqui trouxe, o pastor Emanuel, que é muito difícil servi-lo nesses dias, porque a ingerência do mundo, os ataques espirituais, estão cada vez mais sido intensificados sobre a igreja. E quando a gente vê esse ataque sendo direto para a igreja, a gente começa a ficar um pouco inseguro dentro da nossa estrutura espiritual. E não é uma estrutura de querer negar Jesus. É uma estrutura de dizer assim, eu sou forte o suficiente, Cristo está, eu sei que Ele é suficiente, a graça dEle é suficiente, mas eu como homem, como mulher de Deus, estou, Senhor, vivendo essa suficiência de Cristo, para que eu possa prosseguir em fé, e buscar cada vez mais, arremeter o destino que Tu tens estabelecido para mim, para a minha casa, para a igreja do Senhor. Amados, nós estamos vivendo um momento de guerra. A estrutura em nós mesmos está cada vez mais sendo atacada por circunstâncias pessoais e adversas, onde se nós não identificarmos que que o nosso relacionamento está sendo abalado também com Deus, diante dessa ausência de percepção de que há uma guerra direta contra a igreja do Senhor e contra as nossas vidas, nós sofreremos mais ataques. Nós precisamos identificar que nesse momento nós precisamos de mais conhecimento, mais preparo, mais ferramenta, mais sustância do Espírito Santo de Deus. Santificar a mais e mais cada dia a nossa estrutura, a nossa alma, o nosso espírito precisa estar sendo encontrado de forma que nós possamos estar nele fortalecidos. Nós não podemos negar de que precisamos reforçar mais e mais o alimento espiritual, a palavra de Deus, sermos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, porque se essa estrutura da palavra não for suficiente, se a suficiência de Cristo em nós não nos amparar, nós vamos estar capengas como igreja do Senhor. Como capenga? O mundo cada vez mais vai roubando, e nós precisamos, amados, nos levantar. Deus tem chamado uma igreja para se levantar, mas para que nós possamos nos levantar, é necessário que o nosso relacionamento com Deus seja alinhado com Ele. É necessário que a nossa estrutura, o nosso esqueleto espiritual, aquilo, amado, que está em nós, que nós possamos identificar os danos causados pela ignorância da palavra em algumas áreas de nossas vidas e que estão sendo abalados. O nosso relacionamento, o relacionamento da igreja está sendo abalado. Você percebe, amados, que é nítido essa ingerência maligna da forma como vem regendo, sabe, sendo orquestrado contra a igreja, trazendo cada vez mais, minando a atividade da igreja.
está sendo orquestrado. Existe algo no mundo espiritual que está sendo orquestrado para minar a atividade da igreja, para secar a igreja, para tentar trazer desânimo à igreja, desesperança à igreja. E nós, como igreja, precisamos trazer estrutura, trazer, amados, a substância, fazer com que a seiva do Espírito esteja amparando as nossas vidas. Da forma como a seiva, amados, ampara a raiz de uma árvore, nós precisamos ser amparados na nossa raiz pela palavra do Senhor. Deus tem colocado no meu coração: filha, prepara a tua casa. Prepara a tua casa. Se tu estás olhando e vendo que a estrutura do seu relacionamento, do relacionamento como igreja, está, prepara a tua casa, porque é outra ameaça, é um outro fundamento que está sendo abalado. O primeiro fundamento é o nosso relacionamento com Deus. A palavra do Senhor diz lá em Oséias 4:6: e o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí é onde a gente percebe que, se é por falta de conhecimento, significa que a ausência de conhecimento, ela atrai e ela traz danos. Ou seja, a ignorância espiritual, ela traz danos. A ignorância espiritual, ela escraviza. A ignorância espiritual, ela nos faz retroceder na nossa caminhada daquilo que Deus tem estabelecido para nós. E nós ficamos confiados a ser apenas, amados, frequentadores da igreja, a querer sermos igreja, a fazer parte de uma instituição, sem entender que para eu ser igreja, eu preciso ser uma estrutura em mim mesmo, do Senhor para mim mesmo. De Deus, a estrutura do Espírito para aqueles que estão ao meu redor. Para, amados, aonde quer que eu esteja, na minha sociedade, na comunidade como igreja, na minha circunstância laboral, com que eu estou no meu dia a dia, diante das instituições, a igreja precisa estar fundamentada. E para que a igreja esteja sendo fundamentada, nós não podemos permitir que esse nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus esteja trincado, esteja ameaçado, esteja sem fôlego, esteja sem graça, esteja sem disposição interior para nos humilharmos e buscarmos a identificação do que está sendo ameaçado na nossa estrutura do nosso relacionamento com Deus. Não vamos ser hipócritas. Dentro desse mês que eu passei, a gente tem um momento que a gente quer descansar, a gente quer dormir. Mas o Espírito Santo de Deus traz aquilo que está à volta. Porque se você está ligado no mundo espiritual, você não descansa. Você pode estar em férias, mas você não é completo. Você se sentiu em férias? Não me senti. Porque a sensação que eu tinha, pastor Davi, é que tinha algo como se fosse uma bomba atômica. Alguma coisa como se fosse alguma coisa para destravar, para quebrar. E eu dizia: Senhor, mas eu estou tão bem. Não vai ser esse acidente doméstico que vai me tirar, sabe, a minha paz. É o incômodo, né? Ficou rasgado por algum tempo, foi interno e externo. Graças a Deus, Deus é tão fiel, né, que botou aqui por baixo os pontos. Mas não vai ser isso, tal. Mas eu tinha uma sensação que tinha algo acontecendo. E eu fui orar. E quando ali eu estava a orar, o Espírito Santo de Deus trazia no meu coração: não é você, é quem está em você. Aquele que está na igreja, a presença de Deus, o Espírito de Deus, ele incomoda. E como ele incomoda, tem sempre a sensação onde você está. A igreja do Senhor está passando por algo. Interceda, tem algo. Eu rompi o ano, amado, dentro dessa atmosfera, que estaria algo. Eu precisando de reforço espiritual. Eu precisando mais que o exército de Deus se levantasse. E ali, apesar de nós estarmos ali em família, fizermos um culto doméstico, ali no início do ano, mas eu sentia que não era o suficiente. Eu precisava de mais munição dos céus para estar representando a igreja. Aí, de repente, a gente percebe que logo depois, a gente se depara com uma realidade tão drástica, tão violenta, pela morte ali do cantor
né, da forma como foi, né, tão difícil para a gente assistir ali dele no Marçal, a mãe dele sendo espancada, a mulher dentro da igreja, ela orando, ela representando o ID, ela estando ali, e Deus falava ao meu coração: perceba que aquilo que incomodou você na passagem do ano, olha a fúria do adversário. Essa é a fúria que a igreja vai assistir. Essa fúria contra a igreja de forma, sabe, tão hostilizadora, tão direta. Eu não sei, amados, o que realmente nós como igreja estamos fazendo para preparar esse tempo que se anuncia. Mas eu sei que a palavra do Senhor nos dá autoridade para proclamá-la, para nós crermos e para nós estarmos cada vez mais alicerçadas nela. Para que nenhuma guerra, para que nenhuma luta, nenhuma potestade, nenhum principado possa prevalecer sobre aqueles que estão edificados na rocha. A palavra do Senhor diz: busca cada vez mais a palavra de Deus, para que o ensinamento, o aprendizado, para que isso possa ampliar e ser luz aos teus olhos, aos olhos da igreja. Então, amados, primeiro fundamento a ser abalado, que precisa ser restaurado e reposicionado, o nosso relacionamento com Deus, para que a ignorância, amados, não possa trazer maiores danos. Às vezes a gente acha que como igreja a gente está preparado. Estamos não. Nós estamos cada vez mais sendo alvos do adversário. Aquilo que o pastor falou anos atrás, buscar e aceitar Jesus e servi-lo, era muito mais fácil. Hoje existe vários ataques diretos para que nós possamos ser abalados. Segunda razão pelo qual nós precisamos estrutura espiritual. Essa entrega de que esse fundamento em nós não seja abalado, mas qual outro fundamento que tem sido ameaçado, que tem sido abalado? É a família. Qual a terceira estrutura de ameaça e de ruptura que nós estamos presenciando? A igreja do Senhor. Estamos percebendo que não só como nós mesmos, que não só como dentro da família, os valores estão sendo invertidos, os posicionamentos estão sendo, né, ali amenizados. A gente percebe, amados, que dentro da nossa família, daquilo que a gente recebeu como princípio ético, princípio familiar, princípio moral, a gente percebe que existem rupturas muito claras na estrutura e na visão deles. Eu fui questionada esse final de ano, porque eu estive diante de uma prima que disse: estou concluindo medicina e vou fazer a minha residência em São Paulo. O namorado dela estava assim do lado. Ah, você também? Vamos juntos. Vamos concluir, vamos fazer a residência juntos. Automaticamente, não sei, veio essa coisa, não foi curiosidade da especulação, eu perguntei: vocês estão juntos há quanto tempo? Logicamente, dentro daquele quadro de estar namorando, de fazer uma residência, qual a minha ideia? Então, nem imaginei, eu só perguntei, veio aleatoriamente. E porque eu fiz essa pergunta, eu fui condenada pela minha família, porque eu estava enquadrando aquele casal para se relacionar, para firmar um relacionamento. E, na verdade, era mesmo. Eu ia de uma forma muito clara, não vou mentir. Mas eu não cheguei nem a perguntar. E eu pude perceber como as pessoas estão atentas ao que nós falamos. Como as pessoas estão cada vez mais ali, sabe, armadas para as nossas verdades. Como as pessoas estão ali, amados, cada vez mais com aquelas flechas atiçadas para nos atingir. Eu fiz de uma forma muito sutil, muito clara, não falei, não trouxe doutrina, nem religiosidade, até porque eu sou uma pessoa livre em Cristo Jesus. Eu sei exatamente onde eu estou, com quem estou e da forma como eu abordo. Mas eu pude perceber que diante dessa pergunta, eu vi vidas, inclusive irmãos meus, questionando de que eu estava enquadrando as pessoas a entrarem num prumo para casar.
E a pessoa tem 6 anos de relacionamento. E aqui para nós, 6 anos de relacionamento, para mim, irmão, já é usucapião. Já é direito adquirido, já passou do tempo, ó. Todo respeito a quem tem, a quem está aí. Mas se você está, amados, nesse relacionamento também, como mulher de Deus, né? E como mulher, eu te digo, ora mais. Ora e vê o que é que está sendo impedido para que você possa estar na constância da legalidade. Porque essa ausência de constância da legalidade, daquilo que a palavra de Deus nos dá como promessa, como garantia, que está sendo ameaçado, são esses valores. Amados, e aqui para nós, você entende porque nós em nós mesmos precisamos ser estruturados na palavra? Porque nós vamos agora ser confrontados com essas realidades. As pessoas questionando porque nós estamos vivendo a nossa verdade, a verdade da palavra de Deus. E aí onde eu digo, os fundamentos da família são abalados. Fui dormir e disse para o meu esposo, amanhã vou ter uma conversa com todos os meus irmãos. Porque eu não falo isso porque aprendi dentro da igreja. Porque eles olham para mim com o aspecto de que eu estou sendo religiosa. Mas isso aqui eu aprendi como princípio familiar. E eles viveram isso. E se eles não estão vivendo esse princípio mar da família, se os valores, se as percepções, se a realidade da família está sendo atingida, está sendo ameaçado, é porque um valor, um fundamento está sendo roubado, um alicerce familiar está sendo roubado. Nós como igreja não temos que ser flexíveis. Eu não estou aqui, amados, para tentar lançar doutrina, porque quem me conhece sabe que eu sou livre. Mas eu preciso, como representante do que aquilo que eu sigo, eu preciso viver essa verdade, eu preciso falar dessa verdade, eu preciso amar essa verdade, eu preciso falar com ela, falar da verdade de forma clara, de forma que ainda que as pessoas olhem para mim e questionem o porquê de eu viver e falar isso, mas que elas não tentem abalar a minha estrutura, a estrutura da verdade da palavra em mim. E se nós não estivermos preparados, como igreja, o nosso alicerce espiritual, amados, finca e pode causar ruínas. Ruínas nos nossos relacionamentos com as pessoas que a gente mais ama. Precisamos orar mais. Terceiro alicerce, amado, que é a igreja. Eu me preocupo muito quando eu vejo as pessoas saindo da igreja, tendo crises com vários pastores, com homens de Deus, com mulher de Deus, vai em várias igrejas, tem aqui, pessoas que são problemas, pessoas que eu não costumo dizer que não são cristãos, que têm uma baixa espiritualidade, porque quem tem, amado, uma espiritualidade conectada, nós não vamos ser problemas, nós não seremos problemas, ainda que no lugar que a gente esteja tenha problemas, quem está conectado com o Espírito Santo de Deus, a gente vai ter uma espiritualidade de tal forma que a gente, amado, tem que ser luz. A gente tem que ser constante. A gente tem que perseverar. A gente tem que ser testemunho, amado, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que é amar. Que é não ser problema e não atrair mais outro problema. Mas sempre ser instrumento para solucionar problemas. A igreja do Senhor tem vivido essa crise. Crise interna. Crise como instituição diante de outras instituições. Crise no corpo de Cristo. Crise, entre famílias cristãs, entre igrejas, entre denominações diferentes. Parece que você representa, amados, uma outra pátria. Parece que você representa um outro povo. Parece que você não faz parte do corpo de Cristo. Parece que você está deixando de amar. Porque as pessoas estão frias. E você começa a perceber, amados, que isso tem abalado a igreja. Tem abalado os irmãos, tem abalado as famílias e tem abalado a liderança. A liderança tem sofrido, a igreja do Senhor tem sofrido. Você vê líderes, sabe? Você vê denominações aí disputando, jogando seta um para o outro, de forma clara, na internet, de forma escancarada. E você fica assistindo e alguns dizem, é verdade, eu sou a favor de fulano de tal. Que isso, irmãos? Nós somos igreja, precisamos orar. A igreja está sendo abalada.
Quando você vê lideranças vão para as redes sociais com ataques diretos e usar de forma chula, medíocre, a igreja está tendo ruptura, sim. A situação, a imagem da igreja em si, a instituição igreja, o corpo de Cristo precisa ser restaurado e vivificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Há que ter uma intervenção do Espírito de Deus, para que nós como igreja possamos seguir e prosseguir, para que nós como igreja possamos entender de que aquilo que realmente me rouba da comunhão é aquilo que vai me impedir de ter autoridade espiritual para romper grilhões na minha alma, diante das pessoas e diante daquilo que o Senhor me traz como verdade bíblica. A palavra do Senhor nos ensina em Efésios 6:10, lá quando estudamos a armadura de Deus, que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas contra principados e potestades. Daqui a pouco, amado, eu estou me degladiando, sem entender que há uma conjuntura, amados, ali, uma orquestração maligna de espírito das trevas, para fazer com que a igreja se divida, para fazer com que a igreja não mantenha as suas atividades e não mantenha a sua visão. E aí a igreja também entra na ruptura, quando ela adere a essa ideia, nada contra, de representar politicamente. Eu particularmente, amado, quem me conhece sabe qual o meu posicionamento político. Mas eu me preocupo muito quando você começa, sabe, está, de uma certa forma, deixando de orar para aquilo que você vê como errado. E eu digo isso dentro da plataforma aqui, nossa igreja é aberta, o pastor é aberto. Na última ministração que ele trouxe, eu acho que na última 6 de dezembro, ele trouxe essa questão direita e esquerda. E eu acho que todos nós somos livres para adotar as nossas ideologias políticas e seguirmos adiante. Mas eu percebo que dentro dessas duas estruturas, de direita e esquerda, o inimigo ele tem pegado carona. Ele tem roubado. E não é só na divisão de dizer, eu sou tal, eu sou direita, eu sou esquerda. Ele tem pegado na carona porque ele tem trazido cegueira. Ele tem pegado carona porque ele tem trazido, amados, muitas vezes, essa questão de você deixar de perceber algumas coisas, adotar, permitir que, de uma certa forma, pseudo-divindades estejam sendo estabelecidas no meio da igreja, no meio como, sabe, soluções. O que nós enfrentamos hoje, amados, é uma crise. E essa crise estaria hoje em sendo enfrentada por direita ou esquerda. Mas o que nós temos que entender é que por trás dessa crise política hoje existente, existe, chamado, um mundo espiritual que rege, que está por trás, para tentar desfazer os fundamentos da igreja. Esse é um ponto muito sensível, que nós como igreja não podemos ser ignorantes. Nós como igreja não podemos deixar de que isso possa, sabe, desestabilizar a estrutura da igreja, por esses canais, essas percepções individuais, e que muitas vezes estão levando a divisões dentro da igreja. Isso abala a igreja. E nós temos que ser igreja no nosso relacionamento com o Senhor, de forma, amado, que a nossa estrutura não seja abalada em nada. O fato de eu seguir direita ou esquerda não vai me impedir de seguir a verdade do Senhor, a palavra do Senhor. Amados, vamos deixar com que, como igreja, esse espírito de desunião que tem reinado hoje na nossa nação, e que tem feito acepções de pessoas, e que tem feito com que pessoas hoje olhem para nós cristãos, e muitas vezes ficam, amados, até antes eram simpatizantes, mas porque dessa postura, não estou dizendo que é errado, amada, você ser político, e a política está, a política e religião andarem juntos. Isso é uma questão, né, muito profunda. É um ponto de vista que eu carrego, você pode carregar o seu. Mas a gente percebe que nesses tempos há uma guerra de acepções de pessoas. As pessoas começam a olhar, você é pastor? Já se arma.
Ah, porque eu vi, inclusive, não sei quem falando, um pastor falando na rede social, eu vi, inclusive, uma pessoa esculhambando fazer e tal, é porque existe a questão das opções sexuais, das escolhas sexuais. Irmão, em nome de Jesus, a palavra de Deus nos ensina de forma muito clara. Nós temos que andar juntos, temos que amar. Independentemente, amado, a palavra do Senhor diz, é uma verdade, e nós temos que orar para que essa verdade, cada vez mais, ela venha a ser descoberta pelos ímpios, pelos não cristãos, pelos ateus, independentemente de quem seja, de quem a pessoa esteja, com quem eles estejam. Nós, igrejas, temos que ser preparados para esse momento. Há uma estrutura da igreja sendo abalada também por isso. Será que as pessoas não percebem que esse espírito de divisão pelas escolhas, pela forma como as pessoas têm vivido, isso tem sido um ataque direto das famílias? E muitas vezes, às vezes as nossas famílias, muitas vezes pessoas próximas a nós, têm se afastado, têm deixado de ouvir da parte dos nossos lábios verdades bíblicas, porque a igreja está aí nas redes sociais, defendendo um povo, ou esculachando pessoas, ou fazendo acepções de pessoas. E o Senhor me permite, pastor, eu ter trazido esse aqui, porque eu tinha prometido que eu nem ia trazer esse ponto aqui, tão sensível. Mas eu tenho percebido isso. E eu tenho chorado como igreja, porque eu tenho visto famílias sendo divididas. Eu tenho visto uma comunidade ser dividida. Pessoas que se amam dentro de uma estrutura profissional. Você está ali num convívio porque as pessoas levam suas vidas e você começa a fazer acepção de pessoas e trazendo essa divisão. E eu oro a Deus, amado. E clamo ao Senhor. E peço para que nós, como igreja, possamos nos levantar para esse tempo. Para esse tempo onde nós precisamos ter essa estrutura mais do amor de Jesus esculpida em nós. Nós precisamos amar mais. O quarto fundamento, amado, é esse fundamento que também já foi abordado aqui, que é o fundamento abalado das instituições. As instituições estão sendo abaladas. E elas certamente irão sofrer maiores impactos negativos. Em contrapartida, nós, como igreja, devemos levar o antídoto, que é o antídoto da palavra de Deus. É a palavra de Deus, diante desse conflito que enfrenta as famílias, nós, a igreja, as instituições. O antídoto é a palavra, é o conhecimento. Nós precisamos nos preparar com mais conhecimento para enfrentar esses dias de ruptura, de crises nas instituições. As instituições estão, e elas irão cada vez mais ser impactadas por esse confronto, e nós precisamos nos preparar. O quinto abalo, amado, aqui, vou passar muito rápido já, porque eu estou passando do horário, é esse abalo nas finanças. O sexto fundamento abalado, amado, que a gente tem percebido que as finanças também têm sido impactadas, e as pessoas, esses 2 anos, têm enfrentado momentos muito difíceis. E elas não têm conseguido conviver, porque muitas pessoas têm até saído da igreja, pastor. Não têm vindo à igreja. Várias pessoas aqui do Quinta de Graça disseram a mim que não vêm. Porque estão enfrentando crise, moram em Águas Claras, e porque vão ficar em casa, porque a gasolina está muito cara. E nessa situação, nessa circunstância, e a gente percebe que é fato, e a gente não deslegitima essa realidade, porque a gente também tem sido, atacado, no nosso orçamento familiar. A gente percebe que isso tem impedido das pessoas elas estarem exercendo o ID. Eu tenho uma conhecida que ela disse que não estaria indo louvar porque ela estaria indo fazer a faxina da pessoa. Isso tem sido constante, e eu me preocupei com essa realidade, que eu digo, até que ponto a gente está deixando de exercer, porque isso está roubando, o momento de comunhão e de entrega. A sexta, amado, são a nossa saúde. A nossa saúde tem sido abalada. A nossa estrutura tem sido abalada. E nós precisamos buscar fôlego e graça para nós cada vez cuidarmos dela. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde familiar.
a gente tem percebido que as emoções têm sido atacadas. Trouxe aqui a reflexão, amados, sobre essa estrutura desse abalo, mas é um texto que eu gostaria é um tema que eu gostaria e que eu tenho colocado no meu coração para estudar durante esse ano, sobre o fundamento espiritual. E um dos primeiros textos bíblicos, pastor Davi, que o Senhor trouxe ao meu coração e que me trouxe à memória, foi quando Davi ali esteve em Ziclag, quando ele chegou em Ziclag, que Ziclag foi saqueada pelos amalequitas. Davi, como rei, ele chegava ali, amados, e ele teve que enfrentar aquela realidade. E ali a gente viu que os fundamentos foram abalados, porque as mulheres de Davi foram levadas cativas. A gente percebeu que a cidade foi saqueada, foi queimada, que as mulheres, os filhos, todos estavam sendo levados cativos, e provocou em Davi, né, e o povo, um choro, até que não houve mais forças para que ele pudesse chorar. E eu fiquei fazendo essa analogia. Foram 2 textos bíblicos, em 2 Crônicas 30, e nesse texto bíblico de 2 Samuel, que eu fiquei ali querendo trazer, que me foi hoje à tarde, o Senhor me trouxe, já ali na tarde o Senhor me fez lembrar esse contexto que Davi vivenciou. Isso cada vez mais reflete de que nós não estamos imunes a passar e a enfrentar tempestades. E quando a gente enfrenta tempestades, a gente tem que estar atento aos sinais, a gente tem que estar atento, amados, a esse buscar do Senhor essa estrutura, né, da conexão de restaurar os fundamentos em nós, esses fundamentos que estão intrínsecos em nós, esses 6 fundamentos, e que nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Eu vim aqui hoje me sentindo a menor das menores, porque eu pude perceber que em tudo aquilo que eu trouxe como reflexão, eu pude perceber que eu estou inserida nelas e que eu também estou com rupturas. Eu posso perceber a mim, pessoalmente, como família, como igreja, como instituição, em tudo aquilo que a gente trouxe como esses fundamentos, emocionalmente, financeiramente, tudo aquilo que vem, sabe, eu posso perceber que eu digo, nossa, eu acho que eu preciso identificar caminhos para que eu possa obter um favor da graça de Deus e eu possa entender de que nós, como igreja, precisamos alinhar o fundamento dele, a rocha dele, que é Cristo Jesus em nós. Que em nome do Senhor Jesus, eu oro a Deus, Pai, que os céus dos céus, que a graça do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, possa sobrevir sobre nós, como igreja, como cristãos. Que a nossa estrutura espiritual em nós seja cada vez mais, amados, restaurada, para que nós possamos enfrentar os dias que virão. Mas mesmo sabendo e mesmo conhecedores de que dias difíceis estão aí, de que dias difíceis se anuncia, eu tenho que buscar aquilo que a palavra do Senhor diz lá no capítulo 41 de Isaías, que diz o seguinte, amados, que nós temos que anunciar o que há de vir. E nós temos que anunciar a salvação. E nós temos que anunciar o tempo novo, porque é um novo dia. É um novo dia na D Novo Dia. É um novo dia na minha vida e na tua vida. É um novo dia na sua igreja. É um novo dia na nação. E porque é um novo dia, e porque o Senhor nos promete, e porque o Senhor nos ensina que nós temos que anunciar aquilo que os céus, aquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, tem para a sua igreja, tem para nós como cristãos, é que nós não devemos temer. Deus está conosco. Deus está conosco. A palavra do Senhor nos ensina e nos prepara ali no Salmo 46. Que nós não podemos, amados, deixar de que essa estrutura em nós seja abalada. Porque ainda que a gente não pode alimentar esse abalo. A gente tem que buscar levar o alicerce. Construir, amados, cada vez mais torres, para que nós possamos estar alicerçados
e cada vez mais amparados na rocha que é Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida, que o Senhor possa trazer sobre nós, amados, esse entendimento de que como precisamos nos humilhar mais e mais, buscando, lançando as âncoras da oração, as âncoras da fé. A âncora, amado, nós temos que lançar essa âncora para nos alicerçar como igreja, como cristão. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Amém?